Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui à Rádio WG Digital. Seja muito bem-vindo ao quadro Eu Leio um Livro para Você. Começamos com esse quadro na semana passada, eu li um capítulo do livro O Poder da Esperança e hoje vamos para o capítulo 2, começando então com a ansiedade e excesso de futuro. Alguns dizem que a ansiedade é excesso de futuro e que a depressão é excesso do passado e aí que o estresse é excesso do presente. Agora imagine alguém que tenha excesso de tudo isso. Pois é, Laura era esta pessoa. Quando ela estava apenas com 5 anos de idade, o pai abandonou a família em troca de uma mulher bem mais nova que a sua mãe. Ele foi embora e nunca mais voltou. A mãe de Laura teve que trabalhar duro para sustentá-la e manter a casa. Como não tinham com quem recorrer, ela deixava a menina em uma creche enquanto se desdobrava nos 2 empregos que tinha conseguido com muito custo. Laura sempre ouvia a mãe reclamar de falta de dinheiro, por isso passou a ter medo do futuro. Temia que a mãe fosse embora, como o pai havia feito, receava perder a casa, o quarto, a vida. Ela não conseguia ficar tranquila. Vivia com a sensação de que um desastre estava prestes a acontecer. Simplesmente não conseguia controlar os pensamentos negativos. 2 anos de uma rotina pesada acabaram cobrando um preço muito alto. A mãe de Laura adoeceu gravemente, vindo a falecer poucos meses depois. A menina se viu ali abandonada mais uma vez, e uma insegurança profunda inundou a sua vida. Adotada por uma tia distante, Laura cresceu sem aconchego da mãe, nem a proteção do pai, tinha medo de tudo. Pensar no futuro fazia o seu coração palpitar. Assim como Laura, a pessoa ansiosa sofre de um sentimento de tal apreensão e preocupação que altera bastante a normalidade da sua vida. As preocupações mais frequentes são as relações interpessoais, o trabalho, as finanças, a saúde e o futuro em geral. Muitas vezes, experimenta-se ansiedade generalizada quando não existe um motivo real para elas. Esse estado foge do controle da pessoa afetada e a tendência é diminuir sua capacidade de vencer. A ansiedade pode surgir sem nenhuma manifestação, sem manifestações fisiológicas aparentes ou com evidências no organismo até chegar à síndrome do pânico. A ansiedade e a depressão são os problemas de saúde mental mais comuns e crescentes. Nos grandes centros urbanos, 1 em cada 3 pessoas sofrem de ansiedade. Infelizmente, as condições da vida atual parecem favorecer esses problemas que trazem muito sofrimento aos portadores da doença, assim como aos seus familiares. Existe algum jeito de prevenir a ansiedade? Como prevenir a ansiedade? Com frequência, os sintomas dos transtornos de ansiedade não se manifestam até que uma situação estressante desencadeie a crise. A boa notícia é que existem atividades preventivas e de fácil execução que podem evitar o surgimento da ansiedade, além de acalmar os sintomas quando elas aparecem. Vamos falar um pouco sobre os nossos problemas. Procure conviver com pessoas em estreita relação de amizade, com as quais você possa compartilhar amplamente suas experiências. Os que estão sempre isolados correm maior risco de sofrer com a ansiedade. Se esse for o seu caso, mantenha um bom relacionamento com algum familiar ou com um amigo que possa suprir as necessidades de companhia que você tem. E para praticar o relaxamento, a atenção acompanha todas as formas de ansiedade e é indispensável saber como conseguir relaxar de maneira sistemática e habitual. Vamos falar mais sobre isso logo após. Usar a respiração como meio de evitar a tensão é surpreendentemente como alguns exercícios simples de respiração pausada, profunda do ventre até o tórax, pode proporcionar calma diante de uma situação de ansiedade, de angústia, evitando ali complicações. Alimentar-se adequadamente,
Pesquisas mostram que evitar hipoglicemia e se alimentar de proteínas no jejum são atitudes que mantêm o equilíbrio biológico-químico do organismo e previnem os pensamentos ansiosos. Portanto, coma alimentos saudáveis e comece o dia com um bom jejum. Tome leite, leite de soja, pão integral ou coma frutas frescas, por exemplo. Procure um grupo de ajuda. São grupos de pessoas com problemas semelhantes. Em muitas cidades há grupos de terapias organizadas. Nesse contexto você aprenderá muito com experiências de outros. E eles poderão aprender muito também com as suas dificuldades. Pesquisas clínicas nos levam à conclusão de que as técnicas de maior existência no tratamento da ansiedade são fundamentadas na psicologia cognitiva do comportamento. Para parar os pensamentos é comprovadamente eficaz, especialmente em assuntos que provocam ansiedade. Se, por exemplo, o motivo da ansiedade for o medo de contrair uma doença fatal, identifique os pensamentos relacionados a esse temor. Digamos, a doença de um familiar ou qualquer ideia de início de uma cadeia de preocupações que acabem ocasionando ansiedade. No primeiro indício de aproximação desses pensamentos, diga não. E pense ali em outra coisa ou realize uma atividade que possa distrair a mente. Dissensibilidade sistemática consiste em aprender as técnicas de relaxamento até poder enfrentar a ansiedade em estado relativamente tranquilo. Essa tarefa começa com o pensamento e continua com uma advertência da situação de ansiedade e, finalmente, combate a ansiedade real. Em outras palavras, a ideia é repensar o problema em outro momento até encarar a situação real. A possibilidade de êxito é muito grande e o procedimento é rápido, mas requer apoio de um psicólogo. Essas técnicas podem ser eficientes, mas não deixam de ser superficiais. Muitas vezes os problemas de ansiedade podem ter raízes profundas, como no caso de Laura. Nessas circunstâncias, é preciso combater a causa do problema e não apenas os sintomas. Os tipos de ansiedade e os seus sintomas. Ansiedade generalizada pode apresentar 3 ou mais dos sintomas que vamos ler agora e na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Uma sensação de inquietação ou mesmo de nervosismo. Fadiga, dificuldade para se concentrar, irritabilidade, tensão muscular, alteração no sono. A ansiedade com crise de pânico pode apresentar 4 ou mais sintomas deste que eu leio para você agora e devem ser desenvolvidas abruptamente e alcançar um pico em apenas 10 minutos. Palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, sudorese, respiração ofegante, tremores ou abalos, calafrios ou ondas de calor, sensação de asfixia, uma sensação de pavor, dor ou um desconforto torácico, enjoo ou um desconforto abdominal, uma sensação de tontura, até a boca seca, o medo de perder o controle ou de enlouquecer, o medo de morrer e ali também uma sensação de formigamento. Causas profundas da ansiedade. Sabe-se por experiência que a insegurança e a sensação de fracasso são causas profundas da ansiedade. Laura procurava ser bem-sucedida em tudo o que fazia, justamente porque se sentia insegura e fracassada. Também é comum encontrar o sentimento de culpa como responsável final dessa manifestação, daí a importância do perdão, tanto para nós como para os que precisamos perdoar. A insegurança pessoal e a sensação de fracasso têm que vir com a baixa autoestima. Quando a pessoa com sentimento de culpa, é importante examinar o passado e procurar saber o perdão das pessoas ofendidas, ou melhor, modificar completamente a própria conduta se essa foi a causa da inquietação.
O Espírito Santo, nosso Consolador, ajuda muito nesse processo. João 14, 26, a pessoa que acredita em Deus como fonte de perdão recebe amplo benefício por meio da oração. Trata-se de uma experiência reconciliadora que nos ajuda a esquecer inteiramente o passado e nos oferece um novo começo. E aí vem o ponto da virada. A pequena órfã Laura cresceu. Foi no tempo do ensino médio que a sua vida teve uma reviravolta. A tia que a criou não acreditava em Deus e havia ensinado para a sobrinha que o universo e a vida tinham simplesmente surgido há bilhões de anos. Para Laura, os seres humanos eram resultado de um acidente cósmico vindo à existência por uma conjunção de fatores, por pura sorte. É claro que essa ideia contribuíam para tornar a vida dela ainda mais sem sentido. Quando adolescente, Laura gostava de caminhar em uma praia perto de casa. Frequentemente ela andava até o sol se pôr e se deitava na praia para ver as estrelas aparecerem no céu. A menina era inteligente e conhecia alguma coisa de astronomia e cosmologia. Na falta de amigos, os livros muitas vezes lhe serviam de companhia. Sabia que a existência do universo dependia de algumas leis e, finalmente, ajustadas de parâmetros muito preciosos, sem os quais toda a realidade à sua volta se desintegraria. Olhar para o céu estrelado levava sua mente à estranha conclusão de que, se existe um mecanismo, um relógio, tem que existir um relojoeiro. Mas, se o relojoeiro não existe, se não há algo ou alguém que tenha criado tudo o que administre tudo, nada disso teria sentido em sua vida. Que esperança haveria para o próprio universo? Laura tinha consciência da tal falta de futuro para sua vida. Segundo a visão naturalista, ela sabia que se a Terra fosse destruída por uma tempestade solar ou os humanos não acabassem por se extinguir em uma guerra insana, no fim das contas, o universo entraria em um colapso, sendo esmagado sobre si mesmo, ou se expandiria finalmente, consumindo toda a energia, sendo capaz de manter qualquer ser vivo. Viver seria uma ilusão. A maioria das pessoas evita pensar nisso justamente porque não quer viver de ilusão. Contudo, acabam fazendo justamente o que querem evitar: viver de ilusões, de prazeres momentâneos, de conquistas passageiras, de sonhar artificiais, inventados pela indústria do cinema, dos jogos, dos entretenimentos. É melhor ignorar a realidade fria enquanto se vive uma realidade ilusória, consentida para ser feliz. Se para ser feliz ela precisava entrar nesse jogo, nessa caverna, era o que ela falaria. Lutaria para ser bem-sucedida e independente. O abandono e a morte não o afetariam, pois não viveria para ninguém. Seria uma boa profissional, ganharia seu dinheiro e depois, bem depois, chegaria ao seu fim e ponto final. Laura progrediu financeiramente, academicamente, do jeito que havia planejado. Concluiu o curso superior, fez mestrado, conseguiu um bom emprego, subiu na hierarquia da empresa e conquistou um cargo invejável. Mas a ansiedade não desapareceu. Lá no fundo da sua mente ainda havia um clamor por um sentido para viver. Sem dar conta disso, Laura acabava transferindo para os seus liderados toda a sua ansiedade, o seu estresse, as suas frustrações. E era extremamente exigente e às vezes até injusta. O ponto da virada na vida de Laura ocorreu quando ela conheceu uma colega na empresa
que lhe pareceu diferente de todas as demais pessoas que trabalhavam ali. Ela era calma, alegre, confiante e sempre tinha uma palavra de ânimo. Laura ficava intrigada com a fonte de esperança que parecia jorrar daquela moça. As duas se tornaram amigas. Conversando com ela, Laura descobriu que o cristianismo é uma religião coerente e que a Bíblia é um livro confiável, cujo plano de fundo histórico é confirmado por dezenas e dezenas de achados arqueológicos. Laura descobriu que a crença criacionista, segundo a qual Deus criou o universo e a vida, não se trata de uma história infantil. Há argumentos filosóficos e científicos consistentes que desafiam seriamente a visão naturalista, ateia, na qual ela havia sido criada até ali. Vários textos bíblicos garantem que Deus existe e mantém a vida de todas as outras criaturas. Foi uma descoberta muito especial para Laura, a de que ela não se tratava de um acidente cósmico, existindo por mero acaso. Não. Ela havia sido planejada. A vida dela finalmente tinha um propósito. Ela estava descobrindo de onde tinha vindo, por que existia e para onde iria. Mas houve uma descoberta ainda mais libertadora para a jovem Laura. Lendo alguns livros, ela se deu conta de que intelectuais como Sigmund Freud e Levi haviam tido problemas com os pais na infância e que essa relação ruim terminou por conta de uma invasão delas a respeito de Deus. O resultado foi que ambos se tornaram ateus. Lewis, a certa altura da vida, passou pela experiência da conversão que causou uma verdadeira revolução interior, mudanças do coração, dos pensamentos e dos sentidos. Lewis superou o passado e perdoou o pai. Freud, quando se sabia nunca passou por uma experiência desse tipo, continuou ateu, embora a ideia de Deus sempre o incomodasse. Laura se viu nesses dois personagens e em tantas outras pessoas que atribuíam a Deus as qualidades e defeitos dos pais. Mas para Laura, Deus a tinha abandonado havia muito tempo. Mas essa preocupação não correspondia à realidade, que tinha abandonado fora o Pai de carne e osso. O Pai do céu sempre estivera ao lado dela, e ela apenas não havia percebido isso. Essa é uma realidade que se explica também a você. Não importa o mal que lhe tenham feito na infância, se sofreu abuso de uma pessoa próxima ou se foi assediada por alguém, Deus não é essa pessoa. Deus nunca vai nos prejudicar. Ele é o Pai de amor. Só quer o nosso bem eterno. Lara finalmente tinha descoberto que Deus existe, a amava e estava ao lado dela. Saber disso tirou de suas costas um peso acumulado havia muitos anos. Ela ainda descobriria muitas coisas importantes que ajustariam seu foco e a colocariam no caminho da restauração. Mas naquele momento, porém, o Espírito Santo de Deus estava plantado em seu coração e em sua mente. Duas ideias que não lhe saíam da cabeça. Ela precisava perdoar pessoalmente o pai e dar outro tratamento às pessoas com quem convivia e a quem liderava no trabalho. A terapia divina estava surtindo efeito na vida dela. Laura era a ansiedade em pessoa. O temor, o abandono e a insegurança vividos no passado ajudam a entender por que ela era assim. A ansiedade sobrevém por medo do futuro. Ninguém sabe o que acontecerá amanhã. Somente Deus conhece o futuro. Isso tem levado muitas pessoas a colocar sua fé e confiança no Todo-Poderoso que ama e protege aqueles que anseiam o tratamento divino em 3 aspectos. Mas as pessoas precisam exercer influência sobre sua vida exterior, refletindo sobre o fato de que a vida
não se resume a nascer, viver e morrer. Essa reflexão abre espaço para uma perspectiva que vai lhe além do que vivemos aqui e agora. Ela inclui a compreensão do destino da família humana e especialmente do plano de Deus para a salvação eterna, como é explicado na Bíblia. Isso também ajuda a pessoa a adquirir uma perspectiva de longo prazo que lhe dá confiança na vitória do bem sobre o mal. Como medida de auxílio imediato à terapia divina, se utiliza da reflexão em versículos bíblicos, claro, e cheios de força, como por exemplo, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada te atingirá. Isso está no Salmo 91. Não é somente pela adoração em comunidade e pela palavra de outras pessoas que Deus pode intervir. Ele também faz isso, por exemplo, e pela atitude que as pessoas demonstram. O Espírito Santo pode usar estas pessoas para fazer sua terapia. Finalmente, seria bom dizer que Deus também pode usar profissionais qualificados, capazes de utilizar técnicas e estratégias que podem ser abençoados por Deus para que surtam efeitos em você. O aspecto divino abrange o relacionamento pessoal entre os seres humanos e Deus encontra o seu maior apoio no coração. A oração, mais que a repetição de frases, consiste em falar com Deus como a um amigo e conselheiro, é falar dos temores, das ansiedades, das dúvidas e dos problemas, como também agradecer ao Criador as coisas boas da vida. A oração sincera tem ajudado muito a crescer na fé, na esperança, o que é compatível com a ansiedade e também com a incerteza. Fé, na realidade, significa confiança em Deus. Quanto mais conhecemos Deus por meio da oração e do estudo bíblico, mais desenvolvemos essa confiança na nossa fé e isso nos fortalece. Uma das grandes dúvidas de Laura em sua adolescência, quando olhava para o céu, ela deitava na areia da praia, tinha que ver com o futuro. Os livros científicos havia lido, ainda que fossem úteis em alguns aspectos, não traziam esperança alguma de futuro como vimos. De uma forma ou de outra, o universo um dia chegaria ao fim. Para uma pessoa ansiosa, dizer que o amanhã terminará em nada oferece tanto consolo quanto dizer a um depressivo que é possível escapar de um buraco negro. Laura avaliou suas descobertas recentes. Havia sérias razões para ela acreditar que Deus existe e que a ama, independentemente de quem ela fosse ou do que tivesse acontecido com ela no passado. Deus se revelou de modo especial na Bíblia Sagrada e há muitas boas razões para crer que esse livro singular é realmente confiável. Uma delas é justamente o que esse livro diz sobre o futuro. Em conversas e estudos com sua colega de trabalho, Laura descobriu que a Bíblia contém mais de 2.500 tipos de referências a um evento futuro maravilhoso, a volta de Cristo. Na verdade, o próprio Jesus prometeu: não se perturbe o coração de vocês. Creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for, eu lhe preparo lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso está escrito em João 14:3. No momento em que Jesus voltava para o céu, depois de ter passado 3 décadas aqui na terra, morrido na cruz e ressuscitado, 2 anjos foram encarregados de consolar os discípulos.
Galileu, porque vocês estão Galileu, porque vocês estão olhando para os céus. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. De que forma? Pessoalmente, visivelmente, entre as nuvens e rodeados de anjo. Será o evento mais espetacular da história. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá Jesus, que a pessoa creia ou não. Laura compreendeu que não seria inteligente de sua parte desprezar as várias profecias relacionadas à volta de Cristo e cumpridas à risca. Ela se convenceu da promessa que ele virá. Na verdade, a Bíblia nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a glória e a manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Outro assunto que deixou Laura aliviada foi a questão do chamado inferno eterno. Em seu livro Vida para Sempre, Robert Léo, ele compara, suponha, por exemplo, que o juiz de sua comarca sentenciasse um homem declarado culpado de assassinato a ser torturado continuamente dia e noite com água escaldante e ferros em brasa, a fim de mantê-lo sofrendo constantemente a mais torturante dor. O que os meios de comunicações teriam a dizer sobre isso? Qual seria a relação das pessoas em geral para com esse tipo de punição? Faria sentido dizer que nosso Criador, que é um Deus de justiça e amor, poderia ser um monstro da crueldade pior do que o mencionado? O dogma do terremoto eterno apenas dói contra o caráter justo e o amoroso de Deus. A Bíblia afirma que após o julgamento final, os ímpios serão consumidos e se tornarão cinzas. Malaquias 4:3, por escolha própria como resultado da sua rebeldia, então como entender a expressão fogo eterno? O Dom explica. Não é o sofrimento que será eterno, e sim o fogo que Deus usou para destruí-los que será eterno em seu efeito. Ele quer dizer através da expressão inatingível, que é um fogo que nenhum ser humano pode extinguir ou mesmo apagar. Ver também, Pedro, um bom exemplo de punição é o que sucedeu a Sodoma e Gomorra. Elas foram destruídas por um fogo eterno. Judas 7. Essa cidade não estão queimando hoje em dia, elas foram extintas. Laura ficou muito feliz em compreender isso. Essa era outra barreira entre ela e o Deus que não conhecia. Quando pensava no mito do inferno de fogo eterno, ela não conseguia imaginar um pai de amor. Era contraditório e ilógico, mas a Bíblia não tem que ver com esse mito. O futuro que ela apresenta para os remédios ou os remidos é um lugar e um tempo em que não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Para vencer a ansiedade, o comportamento profissional fez muito bem para Laura, mas seus recém-adquiridos conhecimentos do Deus da Bíblia e da esperança da volta de Jesus foi determinante para a paz que passou a reinar em sua vida. A partir de então, ela não teve mais medo do futuro, pois entendeu que Deus cuida e sempre cuidará dela como um bom pai que nunca abandona os seus filhos. Os ansiolíticos bibliológicos. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará.
Não tenha medo.